Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Diante de Deus e pela oportunidade que Ele nos concede, mais uma vez aqui, com muita alegria, estou de volta para vos deixar uma palavra da parte do Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte ao teu coração e te orientar para que você alcance a salvação e o reino do céu. Meus irmãos, eu quero ler aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ainda, meus irmãos, quero ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Respondeu-lhe: Quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhe: Não cobreis mais do que está estimulado. Glória seja dada ao nome de Jesus por esta palavra. Meus irmãos, começando aqui no livro de Eclesiastes, essa palavra, quando se fala, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará, muitas das vezes, meus irmãos, esta palavra traz em nossa mente, muitas das vezes, um pensamento de dar com a mão e receber com a outra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas, irmãos, não é desta forma que se trata esta palavra. Esta palavra, ela é o contrário daquilo que muitas das vezes nós, aleluia, imaginamos, né? Louvado seja o nome de Jesus. E ela bate de frente conosco, com as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos, porque, irmãos, nós cremos num evangelho que é o evangelho do poder de Deus. Não é um evangelho da prosperidade, não é um evangelho da ganância, não é um evangelho barato, não é um evangelho, aleluia, cheio de riquezas, de bonança, não é um evangelho, irmãos, que muitas das vezes muitos ensinam erradamente para orientar os irmãos. Mas quando se fala, lança o seu pão sobre as águas, irmãos, está falando exatamente, aleluia, encaixado aqui no capítulo 3 de Lucas, quando João Batista pregava ali no deserto, e ele recomendou aqui, dizendo-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Louvado seja Deus. Irmãos, é isto que a Bíblia ensina. Este evangelho, aleluia, que tem que ser aplicado em nossas vidas. Lançar o pão sobre as águas, irmãos, é exatamente encaixado neste versículo. Se você tem 2 túnicas, reparte com uma com o seu irmão. E se você tiver alimento, faça da mesma forma. Aleluia. Não querendo dar com a mão e receber com a outra. Não, irmãos. Não é desta forma. Muitas das vezes, este versículo de Eclesiastes, do capítulo 11, onde diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Muitos têm se levantado como profetas, pastores, bispo, pastoras, apóstolos, enganadores, para usarem esse versículo, que se a pessoa, aleluia, der a melhor oferta, fazer o melhor voto na casa de Deus, ele vai colher muito mais do que ele deu. Ele vai, através do voto dele, ele vai alcançar pela fé dele, muitas das vezes um carro que ele almeja, uma casa, aleluia, um terreno, que seja até outra coisa, né? Às vezes até mesmo uma cura,
aleluia, de uma enfermidade que a pessoa possui, como se estivesse trocando favores, né, na obra de Deus. Não, irmãos, a palavra de Deus não ensina desta forma, porque Deus que tiver de fazer um milagre mediante a sua fé e a minha fé, com certeza Deus vai fazer, Deus vai realizar, aleluia, mas não porque você deu mais do que o irmão, mais do que a irmã, você fez o melhor voto, você deu o melhor dízimo, a melhor oferta, você muitas das vezes contribuiu muito mais. Aleluia, não que se deva deixar de contribuir da obra de Deus, não é isso, irmãos, devemos sim ajudar na obra de Deus com toda sinceridade naquilo que o Senhor exige de mim e de você, né, mas dentro da palavra de Deus, na honestidade, e não sendo estimulado, aleluia, valores ou até mesmo sendo, aleluia, muitas das vezes forçado a nós fazermos coisas que muitas das vezes não está dentro da palavra de Deus. Então nós temos, irmãos, que abrir os nossos olhos e saber que, aleluia, para você semear, aleluia, na obra de Deus, é desta forma, irmãos, lançando o seu pão sobre as águas, é ajudando o seu próximo, é amando o seu próximo, aleluia, é aguentando muitas das vezes bufetada, aleluia, muitas das vezes desfeita, muitas das vezes você ajudando o seu próximo a andar com ele não só 1 milha, mas 2 milhas, muitas das vezes você, aleluia, glória a Deus, ser forçado muitas das vezes a fazer algo que muitas das vezes contraria, glória a Deus, até a sua fé, para poder agradar alguém e até mesmo querer ganhar ele para Jesus, mas dentro da obra de Deus e dos padrões bíblicos, nós temos que se esforçar, irmãos, para ajudar o nosso próximo. Então, é isto que a Bíblia ensina, irmãos, porque nós estamos vivendo e vivenciando uma época em que tem se levantado muitos falsos profetas, homens amantes de si mesmo, enganadores, homens profanos, sem afeto, sem misericórdias, né? Homens que são desobedientes a pais e mães, né? Que não tem nenhum tipo de amor, mas sim somente no dinheiro, nos fins lucrativos. Muitas das vezes abrem um ministério, uma igreja somente pensando no dinheiro, na finança da igreja, para poder, aleluia, viver da fé dos irmãos, né? E muitas das vezes distorcendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, e muitas das vezes o que é contribuído na obra de Deus, através dos fiéis, dos irmãos, com muita fé, com muito carinho, o dinheiro é desviado e você não vê, aleluia, muitas das vezes aquelas contribuição com esclarecimento sendo bem aplicado. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Lançar o seu pão sobre as águas é você estender as mãos para o seu próximo, é você, aleluia, ajudar o teu inimigo, né? Muitas das vezes coisas que é tão difícil, irmão, muitas das vezes é nós, muitas das vezes perdoar até nossos inimigos, quanto mais ajudar os nossos inimigos, e Jesus bate de frente conosco, nos ensinando que nós devemos fazer isso, irmãos, para nós podermos ter um bom testemunho de um cristão e herdar o reino do céu. Então, lançar o pão sobre as águas, irmãos, se trata disso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E nós temos que ter, irmão, generosidade, né? Benevolência, assim como aquele homem José de Arimateia usou de benevolência com o corpo do Senhor Jesus Cristo, após Jesus ter padecido na cruz do Calvário. Aquele homem catou o corpo de Jesus que estava ali, enrolou num fino lençol de linho, irmãos, e levou até o túmulo, e com muita benevolência ali, colocou o corpo do Senhor dentro daquele túmulo e ali fechou com a pedra, irmãos. Isto sim, irmãos, é ter cuidado com as coisas de Deus, com a obra de Deus, para poder, irmãos, um dia ser retribuído com muito carinho, irmãos. É isso que nós devemos fazer para poder alcançar a vida eterna. Benevolência é nós, aleluia, se encaixar dentro da palavra que Jesus fez, a parábola
do bom samaritano. Então, isso tudo está encaixado, lançando o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. É desta forma, irmãos, é nós fazermos o bem para o nosso próximo, é nós ajudando a curar as feridas daqueles que foi machucado, daqueles que precisa de um socorro, daqueles que precisa de ser levantado, de ser um homem, uma mulher de Deus, né? Não desfazendo da pessoa, somente reconhecer a pessoa quando a pessoa está bem de situação, quando a pessoa tem um bom salário, um bom dinheiro, um bom carro, uma boa casa, mas quando a pessoa está numa situação difícil, faz de conta que nem conhece a pessoa e nunca viu. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que nós devemos, irmão, lançar o nosso pão sobre as águas, mas com muito amor, para poder, aleluia, assim fazer a obra de Deus, gemendo e chorando, aleluia, não pensando numa prosperidade, mas pensando na prosperidade da vida eterna, porque a prosperidade nossa, irmãos, é o reino do céu. Essa é a melhor prosperidade que nós devemos ter. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Deus continuará nos abençoando, continuará nos guardando e nos dando vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que esta palavra fique ao teu coração, para que sirva de alerta, para que você venha vigiar, porque estamos nos últimos momentos na face da terra. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.